palavra já há algum tempo, e hoje aprove a Deus nos dar esta oportunidade de compartilhar com a igreja. Irmãos, eu não sei o que você fez ou o que fizeram para você. Eu não sei a que ponto talvez você esteja machucado, mas eu quero falar nessa noite daquilo que Jesus ele fez por nós, daquilo que realmente Ele é. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, mas o que a ceia representa para você? A gente lembra quando falava-se da ceia do Senhor, e algumas pessoas talvez até criticam o modo antigo, porque eu lembro muito bem, era criança, e quando falava-se, olha, semana que vem é culto de Santa Ceia. Pelo menos na nossa igreja, irmãos, a Santa Ceia antigamente era feita aos sábados, depois mudou ao domingo, e hoje nós celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês. Não teria problema nenhum se nós celebrássemos todos os dias, mas eu acredito que se nós celebrássemos todos os dias, para alguns ia se tornar apenas um ritual. Mas eu lembro que quando anunciava, olha, final da semana que vem, sábado, será a ceia do Senhor, era a semana que a igreja intensificava em oração, jejuava. Nós víamos para os cultos com os nossos corações queimando por Jesus. Depois passou-se um tempo e as pessoas começaram a dizer: não tem que se preparar apenas na semana da ceia. Eu concordo. O problema é que agora nem na semana da ceia as pessoas se preparam. Talvez alguns que aqui estão só lembraram que é a ceia do Senhor porque viram a mesa preparada. Mas o que Jesus Cristo representa para você? Eu tenho um testemunho para contar aqui hoje. A minha esposa até falou, hoje é a noite dos testemunhos. E é algo que me machucou muito, a ponto de quase eu me afastar dos caminhos de Deus. Esse testemunho, meus pais não sabem, minha sogra, meu sogro não sabem. É algo que somente eu e minha esposa passamos. Mas eu vou contar esse testemunho no final, porque o que eu quero falar com você aqui nessa noite, você que talvez está pensando em desistir, você que talvez está desanimado, você que ao participar da ceia do Senhor não consegue sentir mais o seu coração queimando. Porque o que é a ceia do Senhor? Sabemos que a ceia do Senhor é um simbolismo do sangue e do corpo de Cristo. Isso para que nós lembremos sempre do que Ele fez por nós. Mas nós não podemos participar deste pão, não podemos participar desse suco de uva simplesmente como se estivéssemos bebendo qualquer coisa. Nós precisamos lembrar do que Ele fez por nós. A ceia do Senhor, ela deve ser um ato memorial para a igreja, não um ritual. Talvez alguns tenham a ceia do Senhor como um ritual. Ok, hoje é a ceia, amém, Senhor, perdoa os meus pecados. Participa do pão, participa do suco de uva. Mas nós sabemos que a ceia do Senhor é algo sagrado, que não alimenta apenas o nosso corpo, mas sim o nosso espírito. O que nós vemos hoje são pessoas machucadas e feridas, que muitas vezes trocam o estar na presença de Deus por qualquer outra coisa. O pastor sempre diz: culto de Santa Ceia é culto que não se falta, é culto que não se perde. Mas algumas pessoas pensam dessa maneira: tudo bem, se eu não participar hoje, o mês que vem eu vou participar. Mas você sabe que a ceia do Senhor é um termômetro, que quando você participa, você está dizendo para céu
terra e inferno. Eu fui comprado por um alto preço. Eu tenho um dono, eu não estou abandonado, eu não estou esquecido, eu pertenço a Jesus, o preço foi pago lá na cruz. E é sobre isso que eu quero falar com você. Talvez você que está me assistindo agora pelo Instagram, você que talvez já desistiu de estar cultuando, pessoas que dizem: olha, eu não preciso estar na igreja. E isso é uma das grandes mentiras que Satanás tem colocado nos dias de hoje. Porque se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Eu não sou a igreja. Você sozinho não é a igreja, mas nós somos a igreja. Então não tem como eu ser igreja lá na minha casa simplesmente. Não tem como eu ser igreja sem estar na igreja. E sabe a razão de muitas pessoas estarem machucadas? Alguns até mesmo afastadas dos caminhos do Senhor, porque foram feridas dentro das igrejas. E quando procuro uma igreja perfeita, eu não gosto daqui, porque aqui tal fulano fez isso para mim, ciclano fez isso para mim. Aí vai para uma outra igreja. Mas vai de que maneira? Machucado, vai ferido. Aí chega lá naquela igreja, começa a olhar e observar que também lá tem pessoas que ferem. Começa a olhar e ver que lá também tem pessoas que machucam. E aí sai de lá, eu vou para uma outra igreja. E quantos nessa situação acabaram se perdendo? Quantos nessa situação já se esfriaram, já não sabem mais o que é sentir a presença de Jesus? Talvez você que está me assistindo, você que está aqui presente, é uma dessas pessoas que até mesmo já disse: olha, hoje é o último dia que eu vou nessa igreja. Mas antes de você desistir, deixa eu falar um pouco o que Jesus fez por você. Depois, se você quiser desistir, desista. Mas deixa eu falar o que Jesus fez por você. Abra comigo lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu amor. Eu gostaria que colocasse na Almeida Revista Atualizada. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele provou o seu amor a nós, entregando Jesus Cristo naquela cruz para morrer em nosso lugar. Mas Jesus, Ele não morreu para os bons, Ele morreu por nós, que éramos maus, pecadores. Jesus, Ele não esperou você se arrepender para Ele pagar o preço por você. Não, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus provou o seu amor a nós, se entregando naquela cruz. Se eu perguntar a uma mamãe, eu já disse isso, o amor de Deus, podemos, claro que não é igual, mas podemos comparar. O amor de uma mãe é quase comparado ao amor de Deus. Nós temos aqui mamães que vão, em pouco tempo já vão dar à luz, outras que já estão segurando os seus bebês recém-nascidos. E se eu perguntar a cada uma dessas mamães: você ama o seu filho? Sim, eu amo. Mas como você ama? Nasceu há poucos dias, nasceu há poucos meses, o que ele fez por você? Não fez nada, mas eu amo. Se eu perguntar: você está disposta a dar a sua vida para que o seu filho possa viver? A resposta é sim. Mas o que essa criança fez por você? Mas se for necessário, a mãe, ela morre pelo filho. Mas se eu perguntar a cada uma dessas mamães: você estaria disposta a dar a sua vida
para salvar uma pessoa que maltratou a você? Um bandido, um estuprador, um assassino? Você tem coragem de se entregar e dizer: não, deixa eu morrer por ele? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Mas Deus, Ele provou o seu amor a nós, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores. Nunca se esqueça disso. Nunca foi pelos seus atos de bondade, nunca foi pelos seus atos de justiça. Nós éramos pecadores, sentenciados à morte, sentenciados à condenação eterna. A ceia do Senhor, ela precisa refletir em nós um sentimento de gratidão. O que Jesus Cristo Ele fez naquela cruz do Calvário, ninguém jamais faria. Nós éramos os rejeitados, nós éramos os abandonados, nós éramos aqueles que não tinham valor algum, mas Ele pagou um preço muito alto por nós. Quando eu pergunto a algumas pessoas o que Jesus representa para você, algumas pessoas dizem: Ele é bom, Ele morreu por mim. Mas sabe que as pessoas falam de uma maneira tão genérica, uma maneira tão superficial. Você entende que se Ele não tivesse feito isso, a sua sentença era eternamente viver em tormento? Ah, mas eu não acredito nesse negócio de céu e inferno. Mas deveria. Porque nesse momento muitos estão descendo a sepultura, entrando na eternidade. Mas será que realmente muitos desses que entraram na eternidade entraram com Cristo? Hoje nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado. Você hoje não vive mais escravizado, sujeito a viver a escravidão do pecado. Cristo te libertou. O fato de nós estarmos aqui hoje é porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. E como eu disse, se você quiser desistir depois daquilo que eu vou ministrar, fique à vontade. Mas eu preciso falar o que Ele fez por você. O tema dessa reflexão de hoje é: foi por você. Foi por você. Coloca para mim lá Filipenses, capítulo de número 2. Eu quero ler o verso 5 ao 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não precisava disso. Se nós adorarmos a Deus ou não adorarmos a Deus, isso não vai diminuir ou aumentar a sua divindade. Ele continua sendo Deus. Mas por que Ele fez o que fez? Pergunta para uma mamãe. Será que nós fizemos algo de bom para que Ele então pudesse se voltar para nós? Não fizemos nada. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Jesus, Ele deixou a sua glória, Ele se humilhou a ponto de se igualar a mim. Ele veio a este mundo, nasceu como um ser humano, cresceu, viveu, foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz.
Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: olha, Jesus fez o que fez porque Ele era Deus. Isso é mentira. Embora Ele não deixou de ser Deus, Ele viveu como um homem, como um ser humano. E como ser humano Ele tinha suas necessidades, Ele tinha suas fraquezas, mas em tudo Ele nunca pecou. Nós vamos falar aqui um pouco da história, daquilo que Jesus Ele fez aqui na terra, o que Ele suportou por amar a mim e a você. Tem um texto muito conhecido que nós lemos sempre quando vamos ministrar a ceia do Senhor, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 ao 26, eu vou ler com vocês, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comer este pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Muitos estão até mesmo já cansados de ouvir essa passagem, mas poucos percebem a profundidade desse texto. Eu conheço esse texto, Wagner, desde quando eu fui batizado. Toda vez quando eu vou participar da ceia do Senhor, ele sempre diz esse texto, mas você entendeu a profundidade desse texto? Na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e, tendo dado graça, foi na noite que os seus melhores amigos o abandonaram. Foi na noite onde a pessoa que comia junto com ele o traiu, e nada o pegou de surpresa, porque ele sabia de tudo. E foi nessa mesma noite em que Jesus foi traído que Ele instituiu a ceia. E Ele disse: olha, o meu corpo será entregue por vós, o meu sangue será derramado por vocês, e eu quero que vocês façam isso todas as vezes em memória de mim. Mas poucos conseguem entender a profundidade, porque foi na noite que Ele foi traído, mas Ele não desistiu de morrer na cruz. Ele tinha todas as razões para desistir, Ele tinha todos os motivos para desistir, e Ele, sabendo que naquela mesma noite Ele seria traído, naquela mesma noite Ele seria preso, Ele não desistiu. Sabe o que Ele fez? Nessa mesma noite, Ele pediu aos seus discípulos para que se assentassem, e Ele pegou e começou a lavar os pés de cada um. Nós estamos falando de um rei se humilhar a ponto de se ajoelhar e lavar os pés, que era um dos ofícios de uma das pessoas mais rebaixadas naquela época. E você sabe muito bem quem que traiu a Jesus. Quem que traiu Jesus? Quem? Quem que sabe me dizer aqui quem traiu Jesus? Judas? Todos traíram Jesus. Todos traíram Jesus. Porque naquela noite, quando Jesus foi preso, todos fugiram, o abandonaram. E às vezes nós lembramos só de Judas e esquecemos dos outros 11, né? Quando os policiais, soldados prenderam a Jesus, todos o deixaram. E ele, sabendo de tudo isso, ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. A palavra do Senhor nos diz que logo após esse momento da ceia, ele foi
ao Getsemane. E na sua humanidade, Jesus sentiu angústia. Mateus capítulo 26, o verso 38 ao 40, fala que Jesus ele sentiu uma angústia tão grande, mas tão grande, que depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, depois dele ter ceado ali, naquele cenáculo, ele foi ao monte para orar. E ele levou ali os seus discípulos, mas ele pegou ali a Pedro, a Tiago e a João e falou: vem mais um pouquinho aqui comigo. E a palavra do Senhor nos diz, o evangelista Mateus descreve que Jesus estava profundamente angustiado. Você acha que só você enfrentou angústia aqui na terra? Ah, hoje eu não vou na igreja porque eu não estou bem. Ah, hoje eu não quero orar porque eu não estou bem. Eu não sei o quanto que você sofreu, mas tenho certeza que não foi o tamanho da dor que Jesus sofreu por você. A angústia foi tão grande que ele chamou ali um dos seus mais chegados. Não que Jesus faz parcialidade, mas de fato Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. E Jesus ele diz assim para Pedro, Tiago e João: olha, fique aqui comigo, velai um pouco comigo. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, eu vim a este mundo para morrer por vocês, mas a angústia está tão grande, eu não estou suportando o peso da ferida, da angústia no meu coração. É como se Jesus estava dizendo: olha, eu não tenho para quem recorrer aqui neste mundo, eu não tenho para quem me desabafar neste mundo. Vocês podem por um momento orar comigo. Aqueles melhores amigos, Jesus ele se afastou um pouquinho deles e começou a orar. A angústia era tão grande, irmãos. A angústia era tão grande. E sabe aquele momento que parece que Deus se cala? Foi exatamente esse momento que Deus se calou para Jesus. E nesse momento de dor, de angústia, onde Jesus foi ao Pai e disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que Deus respondeu? Nada, porque era necessário ele passar por aquele momento. E naquela angústia, então, Jesus ele volta aos seus discípulos. E quando ele olha ali Pedro, Tiago e João, sabe o que eles estavam fazendo? Roncando, dormindo. Jesus acorda e eles diz: será que vocês não podem nem um pouco orar comigo? Irmãos, eu fico pensando, aquele que fez tudo por todos, na hora que mais precisava de um ombro amigo. Eu não estou me referindo ao Pai, porque Jesus ele nunca perdeu a conexão com o Pai. Mas sabe aquele momento que você precisa se desabafar com uma pessoa que é carne e osso igual você? E a pessoa olha para você e fala: não posso fazer nada por você. E Jesus então diz: será que vocês não podem nem um pouco orar por mim? Orar comigo? Jesus volta novamente e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, será que Jesus estava desistindo? Não, ele não estava desistindo, mas na sua humanidade, a dor era tamanha, a angústia era tamanha que ele estava sentindo, que ele disse: Senhor, se tiver um outro jeito, me diz, porque eu não quero passar por isso. Não é que ele desistiu de nós, irmãos, mas lembra de uma coisa: ele se esvaziou de toda a sua divindade. Embora ele não deixou de ser Deus, ele não viveu como Deus, ele viveu como homem, e como homem ele estava sujeito a passar por angústia. Ele volta novamente aos seus discípulos
Talvez depois de ter corrigido, ele pensava: eu acho que eles estão ali intercedendo juntamente comigo. E eles estavam dormindo novamente. Jesus então disse: basta, basta. Nessa mesma ocasião, irmãos, os soldados, eles vão de encontro com Jesus. E sabe a maneira como Jesus foi entregue aos soldados? Com um beijo. Judas Iscariotes chega até Jesus, o abraça e o beija. Naquele momento Jesus olha para Judas e diz: é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Eu não quero mais saber desse negócio de igreja. Eu até entendo a sua dor, mas Jesus não desistiu de você. Ele foi traído, mas ele não desistiu de você. Se você olhar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles narram a crucificação de Cristo. É claro que cada um traz com uma ótica mais aprofundada, mas o fato é que na crucificação, irmãos, todo aquele processo de Jesus sendo interrogado pelo Sinédrio, na noite quando eles pegaram então Jesus e levaram ele diante ali do sumo sacerdote, eles espancaram Jesus. Os evangelhos narram que eles colocaram um capuz no rosto de Jesus e eles começavam a dar socos no rosto de Jesus. E eles diziam: se você é o Filho de Deus, profetiza. Quem é que te bateu agora? E dava outro soco em Jesus. Irmãos, Jesus não precisava disso, porque se ele morresse por nós ou não morresse por nós, ele continuaria sendo Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Jesus não precisava sofrer essa humilhação. Ele, morrendo ou não morrendo, ele voltaria para a sua glória. Mas nós, o que seria de nós? O que seria de nós, igreja, se ele não suportasse calado? Isaías 700 anos antes, ele já profetizou: como uma ovelha muda que é levada diante dos seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. Tudo que as pessoas queriam é que ele manifestasse poder naquele momento. Tudo que as pessoas queriam é que então anjos viessem ali, porque eles queriam um espetáculo, mas ele, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Como não se bastasse, eles tiram o capuz de Jesus e começam a cuspir no rosto de Jesus. Gente, para nós do Ocidente, uma pessoa que cuspe no rosto de uma pessoa já é uma humilhação. Para os judeus, isso era algo imperdoável. Eles cuspiram na cara de Jesus. Era como se eles estavam dizendo: você é um lixo, você não serve para nada. Você diz que você é o rei, mas olha a sua situação aqui, todo sangrando, com o rosto inchado. Ele sofreu isso por você, igreja. Ele sofreu isso por você. Se você quiser desistir, desista. Mas lembre do que ele suportou por você. Lembre do que ele aguentou por você. Irmão, se Jesus fizesse apenas assim, legiões de anjos viriam e tirariam dali. Mas esse não era o plano. Esse não era o plano. Lembra quando eu disse para uma mamãe que segura o filho nos braços: você estaria disposta a morrer pelo seu bebê? Com certeza.
Mas nós vemos hoje pais que são maltratados por filhos. E muitos desses pais não conseguem perdoar os seus filhos. Se você que está me assistindo é um desses pais, lembra que nós estávamos na condição, não dos privilegiados, mas daqueles que estavam batendo Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que no outro dia, logo pela manhã, por volta das 9 horas, eles colocam uma coroa de espinho em Jesus. Até esse momento Jesus já tinha sido chicoteado, e nós não estamos falando aqui de um chicote que as pessoas batem em cavalo. Eu me refiro aqui ao chicote que os romanos usavam para poder punir os presos. Diz os historiadores que na ponta desse chicote tinham ossos, que quando batia, quando puxava, vinha a carne e a pele junto. E você acha que essa humilhação foi ali no secreto, ali no confinado? Não, eles colocaram Jesus em praça pública, e todos assistindo à punição dos romanos, açoitando a Jesus, e cada vez que batia, arrancava pele e carne. Ele sentia dor, igreja, porque ele era um homem como eu e você. Ele era um homem como eu e você. Se fosse você, o que você faria? Ah, esse negócio não é para mim não. Cai fogo do céu, queima todo mundo. Eu faria isso. Você faria isso. Mas Jesus não fez. Jesus não fez isso. Eles pegam uma cruz, coloca sobre os ombros de Jesus. Pegam uma coroa de espinho, e eles colocam na cabeça de Jesus. E é tão bonitinho, né, os teatros que as pessoas fazem. Faz aquelas coroas de papelão, coloca assim. Mas não foi essa coroa, foi de espinho, foi aqueles espinhos profundos. Espinhos com mais de 2, 3 centímetros de profundidade, que quando colocaram na cabeça de Jesus, vocês acham que eles foram apertando com a mão? Não, eles pegaram um caniço e começaram a bater para que a coroa então encravasse no crânio de Jesus. Irmãos, os espinhos não apenas perfuraram o crânio, mas perfuraram o cérebro de Jesus. A agonia era tão grande, igreja, e ele não abriu a sua boca. Suportou calado. E sabe por que ele suportou calado? Porque ele estava vendo eu e você hoje. Sabe por que ele suportou calado? Porque aquele que você ama, que já partiu para a eternidade, subiu para a glória, porque naquele dia ele morreu por você. Ele não está preso no Hades, ele não está preso no sepulcro. Aquela pessoa que temia a Deus, que você fala, Senhor, por que o Senhor recolheu? Foi por causa do sofrimento de Jesus, do sacrifício de Jesus, que ela está agora lá na eternidade. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que então eles pegaram Jesus e o crucificaram. Juntamente com Jesus, outros 2 presos, bandidos, também foram crucificados. E tem um versículo que diz: eu sou a fonte de água viva, aquele que vem a mim jamais terá sede, porque em seu interior rios de água viva fluirão. Esse Jesus que é a fonte de água viva, quando ele estava pendurado lá naquela cruz, ele teve sede. E quando ele disse, eu tenho sede, tudo que ele queria naquele momento era um pouquinho de água para aliviar aquele sofrimento. E sabe o que os homens fizeram? Eles pegaram uma esponja, embebedaram aquela esponja em vinagre, e ao invés de darem água a Jesus, eles levantaram, e quando Jesus colocou na boca, achando que era água, para poder aliviar um pouco aquela sequidão da sua língua, saciar um pouco
aquele tormento que ele estava enfrentando, ele sentiu que era vinagre. Irmãos, eu fico impressionado como que o homem nas mãos de Satanás tem a capacidade de fazer coisas tão terríveis. Eu fico impressionado como uma pessoa longe dos caminhos do Senhor, uma pessoa usada nas mãos do diabo, faz coisas terríveis. E sabe o que Jesus disse? Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi por você, igreja. Eu não quero mais ir para a igreja, não. Olha o que ele fez por você. Irmãos, há um salmo que diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? Sabe por que muitas vezes nós desanimamos? Porque esquecemos aquilo que Ele fez por nós. O que eu vou contar aqui, nem meus pais sabem. Eu e minha esposa, quando nos casamos, eu fui tentar fazer a vida em Americana. E ali foi muito difícil. Eu estava até mesmo com o Júnior é um dos gerentes da nossa empresa lá em Americana. E eu estou treinando um outro gerente também. E eu até compartilhei algumas coisas com eles. A cidade que eu mais fui humilhado, irmãos, é o lugar onde Deus me exaltou. Esses dias eu passei em frente à casa onde eu e minha esposa morávamos, uma casinha de 2 cômodos. Nós casamos tão novos. Eu tinha 21 anos, a Ana com 19 anos. Quanto sofrimento naquele lugar, igreja. Um dos princípios que minha mãe ensinou a nós, eu, Daniel e Tiago, o Marquinhos que já está na eternidade, nós sempre fomos fiéis a Deus, irmãos. Sempre fomos fiéis a Deus. Fiéis nos nossos dízimos, fiéis nas nossas ofertas. A gente sempre procurou ser fiel a Deus. Só que uma coisa que as pessoas falam muito sobre o reino de Deus, mas poucas pessoas ensinam como você acessar e ativar esse reino aqui na terra. E é por isso que muitas pessoas oram e nada acontece na sua vida, porque não conseguem ativar esse reino. E quando eu fui para a Americana, eu fui tentar fazer a vida ali, juntamente com a Ana, a gente começando a nossa história. Irmãos, hoje eu tenho uma família abençoada. Somos muito próximos em todas as áreas. Mas não foi assim no começo. Naquele lugar, irmãos, a gente enfrentou tanta humilhação. Gente, eu e a minha esposa, a gente aprendeu que quando você realmente está casado, você tem que cortar o cordão umbilical. O que nós vemos hoje são casais que passam um probleminha, vai lá, fala com o pai, fala com a mãe, para com isso. Eu nunca fui falar que estava faltando algo para o meu sogro ou para o meu pai. E quantas vezes, irmãos, nós trabalhávamos por conta, né? Eu era pintor naquela época e não conseguia serviço, irmãos. O serviço que eu consegui na época foi de vendedor de tinta, com um salário de R$280. Sabe qual que era o valor do aluguel naquela época? R$260. Sobrava R$20, irmãos. E o que sobrava eu dizimava. Mas como que nós se alimentávamos? A Ana tinha que trabalhar. Ela trabalhava para fora. Então eu trabalhava para poder pagar o aluguel, entregar meu dízimo, e a Ana trabalhava para colocar comida em casa. E às vezes faltava. E quantas vezes faltou, irmãos? Mas nós nunca deixamos de ser fiel a Deus. Quantas vezes, irmãos? As pessoas veem o que nós vivemos hoje, mas não sabem o que nós passamos. O que nós recebemos hoje não é mérito nosso.
mas eu posso dizer para você com certeza, é colheita. Porque o que você planta, você recebe. A questão é, o pastor sempre tem nos ensinado, o melhor momento para se plantar é na adversidade. E o que as pessoas fazem na adversidade? Comem a semente. Sobrou aqui apenas o dinheiro para poder comprar mistura, eu vou dizimar? Pois é, enfrentamos muita situação naquela cidade. E teve um momento, irmãos, não apenas um, mas vários momentos. Eu nunca pedi para a igreja alguma cesta básica, até então esse momento, irmãos. Nunca pedi. Eu nunca cheguei para o meu sogro, para o meu pai, para a minha mãe, está faltando arroz em casa, está faltando mistura. Nunca, irmãos. Eles sempre nos abençoaram sem a gente pedir. Mas teve um momento, irmãos, que eu estava orando e a Ana estava chorando em casa porque a gente não tinha literalmente nada. E quando eu falo nada, irmãos, eu estou falando nem feijão para a gente comer. Não tinha. E eu orei ali e falei, Deus, eu não aceito essa situação. O Senhor sabe que eu não posso falar para os meus pais isso, Deus. E então quando eu orei, veio no meu coração um sentimento, vai na igreja. A igreja tem alimento. E então eu fui, irmãos. Procurei a pessoa responsável pela ação social da igreja, expliquei a situação, falei, olha, não tem nada em casa. Sabe aquele momento que quando você espera um acolhimento, que você espera, olha, as pessoas vão pegar e vão te abraçar, vai fazer uma... Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Me deu a chave da despensa da igreja e falou, vai lá, vê se tem alguma coisa lá para você. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é para acusar, nem denegrir o nome da igreja, é para dizer para vocês o porquê você serve a Deus. E quando eu cheguei lá na despensa da igreja, irmãos, tinha sacos e sacos de arroz, feijão, tudo rasgado. Alguns já estavam estragados. E é nesse momento, irmãos, que você precisa quebrar o seu orgulho. Eu sabia que se eu saísse dali sem aquele arroz, a Ana não ia comer nada. Eu peguei uma sacola, juntei um pouco de feijão, um pouco de arroz e levei para casa e nós comemos. Mas eu chorei tanto, irmãos, aquilo me machucou tanto, machucou demais. Aquilo me machucou demais. Eu falei, Deus, eu não sou fiel a Ti para isso. E é nesse momento que o diabo ele é oportunista. Porque sabe o que o diabo falava para mim? E o diabo ele sempre fala na primeira pessoa, ele nunca vai falar, olha, você. Ele fala, eu sou tão fiel a Deus, sempre entreguei o dízimo. Era esses os pensamentos que vinham ao meu coração. Agora que é a hora que eu mais preciso, olha o que a igreja está fazendo comigo. Aquilo me machucou demais, irmãos. Como me machucou. E eu, como um homem de fé, não aceitei aquela situação e falei, Ana, vamos no mercado. Ela falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, não tem problema, Deus vai fazer um milagre. Chegamos no mercado, eu lembro até hoje, era o Patagim naquela época, Patagão, alguma coisa assim. Irmãos, eu passo em frente a esse mercado, hoje não é o mesmo nome, mas toda vez que eu passo nesse mercado, eu falo, Deus. E quando eu passei, fui com a Ana nesse mercado, eu falo, não, pode pegar. E nós enchemos o carrinho. E quando fomos pagar, irmãos, eu estava com uma fé tão grande, irmãos, tão grande. Eu senti uma ousadia tão grande. Passou tudo. Deu mais do que eu ganhava no meu salário. E eu tinha um cartão de crédito do Banco do Brasil. Passou o cartão. Passou o cartão, o milagre aconteceu? Não aconteceu o milagre. Não foi passado o cartão não passou. Passa de novo. Não. Tenta mais uma vez. Não. Aquilo me enfraqueceu demais, irmãos. E novamente, aquela vozinha, Deus, eu orei, eu falei contigo, o Senhor disse para mim ir no mercado. Irmãos, quantas vezes você acha que é Deus falando com você e não é?
a gente teve que deixar toda a compra lá em cima. O fiscal teve que vir, a gente teve que assinar um termo, colocar o nosso nome, o nosso CPF, o nosso endereço. E quando nós voltávamos para casa, a Ana me abraçava e falava: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu fico vendo hoje, sabe, uns banana que tão pouco deixa a esposa. Pessoas que casam com carro, tem trabalho, e por qualquer bobeira, naquele momento a Ana me abraçava e falava: amor, vai dar tudo certo, eu estou com você. Eu estou com você. Hoje eu tenho que brigar com ela, porque hoje agora eu até falei para ela: pode fazer o pacote lá, porque toda semana, irmãos, eu falo: vai para o salão. E ainda muitas vezes ela quer fazer a unha do jeito dela, e aí eu falei: não, vai para o salão. Aí ela foi para o salão ontem, fez um monte de coisa lá, e ela voltou: olha, a mulher me estragou toda a unha, me machucou tudo, se eu tivesse feito em casa eu não tinha me machucado tanto. Eu falei: amor, nós passou dessa fase. Irmãos, eu não estou falando isso, queridos, para me engrandecer, mas o que eu estou falando para você é que foi nos momentos que eu mais precisei, eu também não tive socorro. E foi nesse momento, que poucos sabem, foi o momento quando eu quis desistir. De momento nós não desistimos de Deus, nós desistimos da igreja. E aí o que eu fiz? Não vou mais nessa igreja. Aí eu falei para Ana: vamos visitar a igreja. Fomos na igreja de uma amiga nossa, achávamos que era o paraíso. Quando nós chegamos lá e falamos para ela: olha, nós vamos congregar aqui com você. Ela falou: xiii, nosso pastor aqui é ruim, olha, essa fulano faz isso. Eu falei: Jesus da glória, vamos sair daqui. Fomos para uma outra igreja. Irmãos, para resumir, não tinha mais igreja para a gente ir, porque toda igreja tinha problema. E eu falei: então quer saber de uma coisa? Não vou mais servir a Deus. E naquele momento que eu disse: eu não vou mais servir a Deus, eu cheguei em casa, falei: olha, a gente não vai mais para a igreja. E nós morávamos ao lado da igreja que nós congregávamos. E eu lembro muito bem que deu o horário do culto, o Espírito Santo queimava nosso coração: vai para a igreja. Eu falei: não vou. Eu fui maltratado ali, fui humilhado ali, as pessoas não me valorizaram. E sabe o que eu fiz? Não vou. Só que o problema era que dava para ouvir o cântico do louvor da igreja, que nós morávamos próximo à igreja. E eu lembro como se fosse hoje, estava eu e a Ana na cama deitado, o momento do louvor no culto de domingo, e nós em casa, e a gente ouvia aquela música, aquele louvor: luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo. Irmãos, nós dois se abraçavam e choravam. Vamos voltar para a igreja. Você pode até desistir de Deus, mas Ele não vai desistir de você. O problema é que as pessoas estão machucadas e querem procurar outros lugares machucados. Primeiro você tem que se resolver lá, para depois você procurar outro lugar. Primeiro você tem que liberar perdão lá, para depois você ser tratado em outro lugar, se você quer sair. Porque se você está machucado, sabe aquela criança que quando machuca e começa a cicatrizar, e quando começa a cicatrizar, começa a puxar casquinha, aí sai sangue de novo. Aí puxa a casquinha, quando cicatriza, sai sangue de novo. É você, machucado. Deus está te curando e você fica lembrando daquela situação: ah, mas o que fizeram para mim? E quando nós estávamos pensando em desistir, e ouvindo aquele cântico, irmãos, o Espírito Santo falava comigo: filho, nunca foi por pessoas. Olha o que eu fiz por você. Olha o que eu fiz por você. Nunca foi por pessoas, irmãos. Ele veio este mundo por nós. Ele se entregou naquela cruz por nós. Ele sofreu tamanha humilhação por nós.
A sua adoração nunca pode ser baseada em pessoas. Alguns aqui conheciam o Marquinho está na eternidade hoje. Quando o Marquinho foi diagnosticado com a doença distrofia muscular do Duchenne, eu acredito, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele já tinha cerca de uns 7 anos para 8 anos, se eu não me engano, né, mãe? Mais ou menos isso aí. O médico falou para minha mãe e disse: olha, essa doença, uma doença genética, e todos os seus filhos, em pouco tempo também vão parar de andar. Minha mãe não aceitou isso, irmãos. Ela falou: eu não aceito, Deus. Hoje, eu, artilheiro do time de futebol, o Daniel zagueiro e o Thiago gandula. Irmãos, nós somos perfeitos. Os nossos filhos são perfeitos. Olha o que Deus fez por nós, irmãos. Olha o que Deus fez por nós. E você querendo desistir porque o irmão não te cumprimentou na igreja. Coloca para mim, por favor. O tempo já foi, Jesus. Coloca para mim Lucas capítulo 7, verso 47. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso digo a você, ela muito amou, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Deixa eu explicar para você. Enquanto você não sentiu o peso do seu pecado e o que Jesus fez por você, você nunca vai ser grato em poder estar na presença de Deus. Você sempre vai querer estar na igreja por aquilo que as pessoas podem oferecer para você, mas nunca por aquilo que Jesus fez por você. Essa mulher, ela estava num jantar, aonde ali um dos fariseus convidou Jesus para poder cear. E então aquela mulher chegou aos pés de Jesus, ela pegou aquele vaso com um nardo tão precioso. E sabe como descreveram essa mulher? A pecadora. Ela nem tinha nome. Nos evangelhos fala assim: olha, a pecadora. Porque era assim que as pessoas olhavam para ela. Mas naquele momento, quando ela pegou aquele nardo e ela derramou aos pés de Jesus, as pessoas o aplaudiram? Não, as pessoas a criticaram. Para que esse desperdício? Poderia ter vendido por mais de 300 denários. Só para você entender, um denário era como se fosse o pagamento de um dia. Nós estamos falando de uma mulher que juntou um dinheiro e comprou uma fragrância que naquela época era como uma moeda de troca, que equivalia praticamente a 1 ano de salário. Sabe o que é você pegar 1 ano de trabalho ardido e você colocar ali e falar: eu vou investir na bolsa de valores de nardo puro. Só que ela teve um encontro com Jesus. Jesus não precisou colocar as mãos sobre a cabeça dela e dizer: olha, hoje eu perdoo os seus pecados. Quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela teve um encontro com Jesus, ela sentiu o peso da culpa dela sendo retirada dela. E naquele momento ela disse: nada mais importa para mim a não ser servir a Jesus. Então ela pega aquele nardo, ela derrama aos pés de Jesus e fala: o melhor que eu tenho eu te dou. As pessoas que adoram a Jesus de uma maneira superficial, eles começam a dizer: para que esse desperdício? Não precisa pular, não precisa chorar, isso é emocional. Não é emocional. Só uma pessoa que sabe aquilo que Jesus fez. Só uma pessoa que sabe aquilo que Jesus fez, sabe o preço que é uma adoração. Só uma pessoa que sabe o que Jesus pagou naquela cruz, igreja, sabe o que é uma adoração. A sua adoração não pode ser baseada porque você tem cargo.
porque te tiraram da liderança, hoje você não serve mais a Deus, a sua adoração não pode ser baseada nisso. Ele te perdoou, Ele te perdoou, Ele te perdoou, igreja. E você querendo desistir por tão pouco, você querendo desistir por tão pouco, olha o que Ele fez por você, olha o que Ele fez por você. Nunca foi por homens, nunca foi por pessoas, mas foi por o que Ele fez na cruz do Calvário. Foi porque Ele fez na cruz do Calvário. Rache camor riastumando enébia, e cambios tocou, ramancho coriandelébia. A sua adoração não pode ser medida por aquilo que as pessoas fazem. As pessoas podem ter te machucado, as pessoas podem ter te humilhado, as pessoas podem ter te maltratado, mas não se esqueça do que Ele fez por você naquela cruz. Não se esqueça, não se esqueça, igreja. Da chacarabaço bandará. Ei, cantarás. Para de ficar cutucando essa ferida. Não olhe para aquilo que as pessoas disseram, não olhe para aquilo que as pessoas fizeram, olhe para aquilo que Jesus fez. Porque a sua adoração nunca vai ser medida por aquilo que você está sentindo, mas por aquilo que você recebeu de Jesus. Está tudo correndo mal, não tem problema, eu continuo adorando a Jesus. As coisas não estão dando certo, não tem problema, eu continuo adorando a Jesus, porque o que Ele fez por mim é muito maior do que o que eu estou passando. Há uma eternidade me aguardando. O meu nome está escrito no livro da vida, e isso só foi possível porque Ele pagou um preço como uma ovelha muda diante dos seus tosqueneadores. Ele não abriu a sua boca, Ele morreu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você quer desistir, desista, mas não esqueça, você não pode anular o que Ele fez por você. E para nós encerrarmos, coloca para mim Mateus 28. Se o Ministério de Louvor quiser já se posicionar. Aleluia. Mateus 28, eu quero ler do verso 1 até o 7, que diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. E a sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Coloca o verso 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar aonde Ele estava. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Tudo isso que nós ouvimos foi muito lindo, foi bonito, mas se Ele não tivesse ressuscitado, nós continuaríamos perdidos na eternidade. Mas Ele ressuscitou. Quando você ora, você não ora um Jesus morto, você não ora um Jesus impotente, você não ora um Jesus que te esqueceu. Ele está à destra do trono do Pai. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Se coloca de pé, igreja. Eu quero orar com você neste momento. Aleluia. Hoje é noite de você deixar o Espírito Santo te curar. Hoje é noite de você deixar o Espírito Santo te curar. Ramancho coriandalápia. Eu sinto uma unção de renovo descendo sobre esta igreja. Eu sinto uma unção de renovo descendo sobre esta igreja. O Espírito Santo, Ele está renovando neste momento o ministério.
O Espírito Santo, Ele está renovando neste momento vidas, sonhos que foram esquecidos. O Espírito Santo está renovando. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Diga-se comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo por muitas vezes ter tentado desistir. Eu me arrependo, Senhor, por ter julgado as pessoas e achar que o que elas fizeram para mim é o que o Senhor tem para mim. Mas eu sei que o teu amor, ele excede, meu Deus, ele excede toda atitude humana. Espírito Santo, nesse momento eu libero perdão para aqueles que me ofenderam. Eu libero perdão para aqueles que me traíram. Eu libero perdão para aqueles que me machucaram. Trago bálsamo, cura a ferida da minha alma. Cura a ferida da minha alma. Cura a ferida da minha alma, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é aquilo que eu tenho de mais precioso, Jesus. Eu te amo mais que tudo nessa vida. Pode me tirar carro, pode me tirar casa, pode me tirar o dinheiro, pode me tirar o alimento, mas não tire a tua presença de mim, Espírito Santo. Não me tire a tua presença de mim, Espírito Santo. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor, igreja. Ei, edereboshei, camanarás. Aleluia.